pobreza extrema no ano de 2024, um aumento de 11% em comparação com o ano de 2019. 63% de angolanos consideram que a situação econômica do país piorou nos últimos 12 meses. 75% dos angolanos acham que a gestão do país está numa direção errada. 56% de angolanos entendem que as condições econômicas do país são muito más. Este inquérito aponta ainda 46% de pobreza por residência familiar a nível nacional. Praticamente 50% das residências familiares são pobres no nosso país. Tudo isto é confirmado por pesquisas realizadas por várias outras organizações. Um relatório social do Centro de Investigação da Universidade Católica revela que mais de 17 milhões de angolanos vivem na pobreza. A taxa de pobreza tem vindo a crescer todos os anos, passando de mais de 12 milhões de pessoas, correspondente a 41,7% em 2019, para mais de 16 milhões, correspondente a 49,4% em 2022. E em 2023, o quadro eclipsou-se para mais de 50% de pobres no nosso país. Como veem, os dados são diferentes, são cruzados, mas a estatística confirma os níveis bastante negativos do nosso país. Por sua vez, o relatório do Banco Mundial estima que 9,5 milhões da população angolana, 32%, vive abaixo da linha da pobreza, sendo cerca de 2/3 em zonas rurais e 1/3 em zonas urbanas. No mesmo relatório, o Banco Mundial descreve que outros 5,8 milhões de pessoas estão em risco de pobreza, isto é, acima da linha de pobreza. Entretanto, projeções de diversas organizações indicam que o número de angolanos com fome aumentou para 10 milhões de pessoas em 2024. Já o relatório global do Programa Alimentar Mundial, o PAM, sobre a crise alimentar de 2023, descreve que a falta de água e a fome em Angola estão na origem da malnutrição, que afeta milhões de pessoas, enquanto que 1,58 milhão de pessoas enfrentam a insegurança alimentar aguda em 2023. Enfrentaram. O relatório global do Programa Alimentar Mundial avança ainda que o número de angolanos com fome aumentou 3 milhões em 4 anos, passando de 4,4 milhões em 2017 para 7,4 milhões em 2021. E vamos gastar ainda muitos milhões de dólares nos 50 anos de independência. Valor este que deveria ser prioritariamente direcionado ao combate à fome e ao combate à extrema pobreza. Apesar deste quadro já de si dramático, o titular do Poder Executivo entende que estes problemas resolvem-se munindo-se de uma tesoura com a qual se pôs a partir o país aos retalhos, criando com critérios irracionais novas províncias e novos municípios. Para piorar tudo, juntou-se a isto um censo populacional que não poderia ser mais mal preparado e que está a uma semana do seu fim, sendo que a maioria dos angolanos não foi contactado até hoje para a realização deste censo. Na verdade, já se percebeu que tudo não passa de um expediente a que se recorre para se ir atrasando a institucionalização das autarquias em Angola e para se encontrar artifícios para se manter no poder com números falsos. Ora, a Constituição de Angola é perentória quanto à institucionalização de um poder local autónomo sobre a forma de autarquias locais. Os governantes deveriam obedecer ao comando constitucional e não ceder aos ditames e caprichos de um partido político, adotando manobras dilatórias, como é o caso da divisão político-administrativa e outras, nomeadamente com um censo mal preparado, cujos fins não lhes merecem a mínima confiança. A intrincada questão económica e financeira. É dado adquirido que os analistas deixaram de olhar para a economia angolana como um motor cujo crescimento permitiria que se esbatesse o déficit social. Está claro que a economia a desabar como está a acontecer, afundam-se também os indivíduos, as famílias e as empresas. Via de regra, as metas de reforma estrutural do Estado, que são a diversificação da economia, o controlo da inflação, o equilíbrio nas contas públicas
e a redistribuição de rendimentos estão todas longe de alcançar os objetivos propostos. E o fracasso começa desde logo na tão propalada diversificação económica e numa enorme inflação. São as metas cuja derrapagem maior impacto está a ter sobre a vida dos cidadãos em geral e não apenas sobre a das classes mais pobres. Embora a pobreza em Angola tenha atingido os níveis alarmantes que foram aqui caracterizados. Especialistas que olham para a economia angolana de forma desapaixonada não têm dúvidas que na busca da diversificação económica há um defeito de política económica do Executivo angolano, que tem consistido em mais uma atuação cega, provocando choques no mercado interno, apoiada no pensamento de que nós conseguimos produzir, não se vai importar. Mas isto está errado, porque não tem sido assim. Não tem sido atingida esta produção de satisfação das necessidades nacionais. E o que é que se passou em 2022? Vamos revisitar. Quando as famílias e as empresas passaram a sofrer as consequências de um aumento insustentável da procura, que o governo provocou nesse ano, com a febre do partido no poder ganhar as eleições a qualquer custo, sem ética e com o recurso fraudulento ao erário. O que ele fez foi um desajuste. Levou a um violento ajuste em 2023, que nunca teria sido necessário se, em vez de se aumentar o consumo, tivessem criado reservas e reduzido a enorme dívida governamental. A forma como se fez o ajuste, com a redução drástica da importação de alimentos em 33%, com a importação de medicamentos em 30%, de combustíveis em 10%, só para citar alguns casos, fez recair o peso do ajuste sobre as classes mais pobres, que ficaram ainda mais pobres. Por outro lado, embora aparentemente esta política de restrição das importações faça crescer a produção interna, na verdade falo à custa da competitividade das empresas nacionais, que se encontram hoje menos capazes de enfrentar um mercado interno competitivo e, muito particularmente, um mercado externo, este sim, competitivo, mesmo quando ajudados por uma taxa de câmbio oficial muito alta. Ora, esta política aparentemente atraente, quando levada ao extremo, cria escassez, com efeito na atual inflação galopante. Mas, mesmo que aplicada com cuidado, para não produzir escassez, cria ineficiência e eleva sempre os preços. A verdade é que, para que o aumento da produção nacional não eleve os preços, torna-se necessário acompanhar a política protecionista de uma efetiva política de competitividade que faça com que a produção nacional seja menos cara que a produção importada. E isto só sucederia se a redução da importação de bens fosse acompanhada dos devidos estímulos, de modo a ser coberta pela produção do setor agrícola, pelas pescas e indústria transformadora. Infelizmente, não é isto que tem acontecido. E o resultado tem sido a escassez que vemos com consequências dramáticas numa inflação que é galopante. Neste momento, a batalha até já se prende em evitar que a inflação se fixe em 30% no fim do ano atual. Atingiu em abril novo máximo de 28,02% e uma variação homóloga de quase 40% em Luanda, capital do país, onde se concentra quase um terço da população. A atuação mais gravosa para a economia nos tempos mais recentes foi a injeção de muitos milhões de dólares do Tesouro no mercado cambial, fazendo reduzir a taxa de câmbio até 405 dólares, ou melhor, 405 kwanzas por dólar em 2022. Redução essa que foi totalmente orientada para a redução dos preços através de um aumento massivo das importações. Houve uma descida momentânea dos preços até setembro de 2022, imediatamente após as eleições, e um descalabro da taxa de câmbio em maio e junho de 2023, que passou de 505 kwanzas por dólar para 822 kwanzas por dólar. No mercado informal, a taxa de câmbio passou de 854 para 1.120 kwanzas por dólar, 31% mais, tornando novamente ilegal este mercado e, consequentemente, muito distorcido o referencial para a taxa de câmbio em relação ao mercado. Em suma, foi este zigue-zague da política comercial, fomentando as importações baratas para ganhar eleições,
sem preocupação com as perdas das empresas e da produção nacional, seguida de uma desvalorização repentina da moeda e de uma política cega de condicionamento das importações, que originou a inflação galopante que o país vive hoje e que tão mal faz aos bolsos de todos os cidadãos. Políticas erradas têm aumentado problemas sistémicos e conjunturais. O país continua a viver um grave problema de correspondência entre a oferta e a procura não extrativas, principalmente. Esta falta de correspondência é resolvida essencialmente através da exportação de petróleo. Quando aumentam as exportações, quantidades ou o aumento dos preços, diversos mecanismos elevam a procura, em vez de se fazerem reservas. Quando o valor das exportações desce, a procura é ajustada à oferta, geralmente por via de uma inflação violenta. Com o esgotamento dos campos petrolíferos existentes e sem investimentos significativos para que se encontrem novas reservas, a tendência tem sido de forma marcada a última referida acima, com custos sobre a inflação. Dir-se-á, então, que políticas erradas têm aumentado os problemas sistêmicos e conjunturais simultaneamente. Acresce a esta situação uma marcada política de favorecimento das classes urbanas, algo que temos visto em relação às centralidades, clínicas elitistas, subsídios aos combustíveis, etc. Mas há também os aspectos, de facto ilegais, subjacentes à grande e à pequena corrupção, que afinal continuam à solta, bem como outros referentes a mecanismos de reforço do poder. Vemos isso no que podemos designar como a autoglorificação do Estado, consubstanciada na construção de empreendimentos megalómanos e outros que acabam por virar autênticos elefantes brancos. São os casos do novo aeroporto de Luanda, da Marginal da Coimba, do metro de superfície de Luanda e o reforço dos instrumentos da coerção, defesa e segurança, com grandes investimentos, que têm levado a uma limitação abrupta dos direitos de cidadania dos angolanos. É perfeitamente claro o uso de recursos financeiros do Estado para favorecer o partido no poder, por via de créditos adicionais e outros mecanismos, uma prática escandalosa. Voltamos a reiterar uma denúncia já feita em ocasiões anteriores. Nas eleições de agosto de 2022, os montantes desviados do erário público para suportar a campanha do MPLA ascenderam a mais de 2.000 milhões de dólares. É fundamental que não se repitam estas práticas em termos do futuro. Sobre a diversificação da economia, está hoje à vista que a política de diversificação da economia não está a produzir os efeitos pretendidos. Vão ficando para trás, ou pelo menos não se conhecem, grandes resultados dos programas Angola Invest, do Prodesi, com os quais o governo proclamava aos 4 ventos que alcançaria rapidamente as metas do aumento da produção nacional em setores para além do petróleo e gás, do combate à pobreza, promoção do emprego e autoemprego por via das microempresas, da diversificação das fontes cambiais e fontes de investimento, da redução dos preços dos produtos da cesta básica e da melhoria do ambiente de negócios. Nada disto aconteceu. A semelhança do Angola Invest e do Prodesi, também já dão sinais de que irão pelo mesmo caminho os planos de produção alimentar, o Plano Grão, o Plano Pescas, o Plano Pecuária. Todos eles esbarram de imediato em instrumentos que se mostram disfuncionais, como as dificuldades que os privados enfrentam de acesso ao crédito junto a uma banca com políticas creditícias pouco democráticas e pouco transparentes. Mas o maior problema reside mesmo no facto de uma elite ter capturado o Estado e eliminado a concorrência e a transparência no mercado da contratação pública, onde se processam ajustes diretos na ordem dos 98,7% dos procedimentos de contratação. Isto é um crime de corrupção. Em Angola, 98,7% dos contratos não obedecem aos concursos públicos. Fazem-se sem concursos públicos, com penalização para todos nós. Isto vem desde 2017, sendo usados artifícios pelo critério material e pela contratação emergencial,
por via dos quais são oferecidos milhares de milhões de dólares a meia dúzia de empresas.